O que se entende por transgressão? Oi! Você já deu like? Ainda não? Vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fechar os olhos e pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos pela aula que vamos ter. Que desde já o Senhor fale aos nossos corações e que aprendamos cada vez mais do Senhor e que estejamos próximos a Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Crianças, estamos na nossa unidade 5 sobre o pecado. Vimos na aula anterior a pergunta 30. O que se entende por falta de conformidade? Não ser e não fazer o que Deus exige. Vamos ler dois textos da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o outro texto, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como falei, já iniciamos o nosso assunto sobre o pecado, esta unidade que nos mostra detalhadamente o que é pecado. A nossa pergunta de hoje, a pergunta 31, diz: o que se entende por transgressão? É fazer o que Deus proíbe. Crianças, nós estamos falando nessas aulas anteriores sobre o pecado, a tragédia que atingiu o mundo. O mundo era perfeito e maravilhoso e entrou no mundo esta tragédia, o abismo que separou o homem de Deus, a doença que pode matar a alma, a morte eterna. Na aula passada nós falamos sobre a falta de conformidade com Deus. Isso é pecado. A falta de conformidade com aquilo que Deus quer para nós, com aquilo que Deus quer que sejamos. Isto é pecado. O pecado atinge o nosso coração e deixa o nosso coração triste. Foi através de um único homem, Adão, que entrou o pecado no mundo. Essa tragédia que atingiu o mundo. O pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Já lemos este versículo aqui. E por causa de um pecado, o pecado de Adão, todos pecaram. Romanos 5,12. Todas as crianças, adultos, idosos, todos eles nasceram em pecado. A criança nasce em pecado. Todos nós, eu e você, nascemos em pecado. E a falta de conformidade com a vontade de Deus está no nosso coração. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo do Salmo 51. Hoje então, crianças, entenderemos o que é transgressão. É a pergunta de hoje. O que se entende por transgressão? O que é transgressão? Transgressão, crianças, é ultrapassar uma lei estabelecida. É a infidelidade, é a desobediência explícita, estampada.
é fazer a sua própria vontade. A transgressão vai além dos limites. Na Bíblia, transgressão é o sinônimo de pecado. É a mesma coisa que pecado. Por exemplo, quando uma pessoa ultrapassa um muro aonde é proibido passar. Quando agimos assim na nossa vida diária, na nossa vida, nós estamos transgredindo, nós estamos praticando a transgressão, o pecado. Quando Deus nos dá um limite e a gente ultrapassa, a gente faz a nossa própria vontade. Isso é transgressão, isso traz tristeza ao nosso coração. Por exemplo, quando uma pessoa dirige, seu pai, por exemplo, ele dirige e ele ultrapassa o limite de velocidade. Ele está cometendo uma transgressão. Ele ultrapassou o limite determinado naquela estrada. Ele cometeu uma transgressão. Biblicamente, transgressão é pecado. É a mesma coisa, é sinônimo. Então, crianças, Deus estabeleceu para Adão o limite. Ele não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, Adão e Eva, desobedeceram. Eles ultrapassaram o limite e cometeram transgressão, pecaram. A desobediência foi explícita, foi clara. Eles fizeram a sua própria vontade. Comeram do fruto, transgrediram a lei de Deus, a ordem de Deus, ultrapassaram os limites e pecaram, desagradando ao Senhor. E os seus próprios corações ficaram tristes, porque foram contra a vontade de Deus, foram contra o ideal que Deus tinha para eles. Deus os queria santos e eles foram contra a vontade de Deus. Eles não tiveram conformidade, acordo com a vontade de Deus. Por vergonha, culpa e medo, eles se esconderam. Tiveram medo ao ouvir a voz do Senhor no jardim. Adão e Eva, crianças, não acertaram o alvo. O alvo estabelecido por Deus. Eles falharam, eles pecaram. E através deles entrou o pecado no mundo. Crianças, o transgressor precisa reconhecer que ultrapassou os limites. É preciso reconhecer que pecou, que passou dos limites. Sabe por quê? Para prosperar na vida, prosperar na sua vida espiritual. É o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então, crianças, todos nós nascemos em pecado. Como diz o Salmo 51, Davi ali falou que ele nasceu em iniquidade e em pecado concebeu a sua mãe. Nós também, nós herdamos de Adão o pecado original. Somos diante de Deus transgressores. Nós praticamos as mesmas transgressões. Ultrapassamos o limite, muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Mas é necessário na nossa vida reconhecermos o nosso pecado, a nossa transgressão. Reconhecermos que passamos do limite colocados por Deus. Às vezes, em uma situação, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Se alguém, por exemplo, nos ofende, a nossa vontade é de ofender a pessoa, ofender nosso coleguinha também. Mas será que essa é a vontade de Deus? É o que Deus quer?
Então, quando fazemos a nossa própria vontade, estamos transgredindo a lei, a vontade de Deus, a sua palavra. Somente reconhecendo o nosso pecado, a nossa transgressão, que podemos nos achegar a Jesus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E quando Ele então nos der o perdão, nós teremos o nosso coração alegre novamente. Jesus é quem nos vai dar o perdão. Ele é fiel para nos perdoar. Vamos orar? Senhor Deus, me ajude a não ultrapassar os limites colocados pelo Senhor, através da sua palavra. Me ajude a acertar o alvo da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, por hoje é só. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Muito bom dia, meus irmãos. Estamos juntos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e que Deus nos abençoe essa manhã como tem feito até aqui. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre um episódio acontecido na vida do apóstolo Paulo que foi relatado em Atos, capítulo 27, versículo 9 até o capítulo 28, versículo de número 10. Como passar pelas tempestades da vida? O coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. O sonho de Paulo era ir até Roma, mas ele chega a Roma não do jeito que ele esperava, mas sim preso, depois de um naufrágio, depois de perder tudo que ele tinha. Muitas vezes nós planejamos uma coisa e ela acontece de forma totalmente diferente de como nós a planejamos. Essa viagem de Paulo até Roma não é uma alegoria, não é uma fantasia, não é uma lenda, mas uma história dramática e real, com muitas lições oportunas. Esse fato aconteceu há quase 2000 anos atrás, mas até hoje ele nos traz diversos ensinamentos. O sonho de Paulo era ir até Roma e de lá até a Espanha. Porém, as coisas não aconteceram como ele esperava. Deus disse para Paulo que queria que ele desse testemunho também em Roma. Mas a viagem para essa cidade, capital do Império Romano, foi muito tempestuosa, literalmente falando. Quando estivermos passando por tempestades, lembre-se, Deus estará nos guiando. Nós não enxergamos no escuro, mas Deus enxerga. O navio pode estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Nós podemos chegar como náufragos a uma ilha, tendo apenas a vida como tudo que restou, mas Deus ainda estará nos guiando para realizarmos os seus propósitos que são soberanos. Meus irmãos, na tempestade da vida, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Na tempestade da vida, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Vamos observar nesse pequeno trecho, lá em Atos 27, 9 e 10, de 9 a 20, aliás, 4 detalhes muito importantes. Primeiro, a advertência. Atos 27, 9 e 10 nos fala o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa
e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e muito prejuízo, não só da carga que o navio transporta e do próprio navio, mas também da nossa vida. Quando embarcaram para Roma, a viagem parecia tranquila e segura. Era um bom barco, um bom navio. Havia uma tripulação, o comandante e seus marinheiros. Os passageiros, 276 passageiros, estavam em segurança, mas logo começaram os ventos contrários. Chegou a um ponto em que Paulo os admoestava, os alertava, mas eles não ouviram o conselho de Paulo, e logo veio um tufão e tirou o navio da rota. Meus amados, meus irmãos, aprenda a ler as placas do caminho. Aprenda a entender, a discernir os sinais que Deus está lhe dando. Quando não prestamos atenção nas placas e nas sinalizações da vida, podemos naufragar ou cair no abismo. Podemos nos perder na estrada, podemos tomar o ônibus errado. Meu irmão, seu filho chega às 3 horas da madrugada em casa. Isto é um sinal. Seu marido ou sua esposa não conversa mais com você. Isto é um sinal. Preste atenção nos sinais. Você passa mais tempo na frente da novela ou na frente do futebol do que estudando a palavra de Deus? Isto é um sinal. O descrédito. 27:11 lá em Atos nos diz o seguinte: Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Na viagem da vida, nós precisamos buscar conselhos e orientação daqueles que verdadeiramente andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus sofre grandes danos, grandes prejuízos. Quantos filhos choram porque não ouviram o conselho dos pais? Quantas pessoas que hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho da igreja ou do pastor? Lembre-se disso. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Puro engano. Puro engano. Atos 27:12 nos fala o seguinte: Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. A maioria daquelas pessoas, dos tripulantes, dos soldados que acompanhavam os presos, eram da opinião de que partissem e não ouvissem o conselho do apóstolo Paulo. A maioria, meus irmãos, nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. A maioria nem sempre entende os desígnios do Senhor. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em maus lençóis. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Outro ponto. Quem não escuta o conselho, escuta coitado. Esse é mais um ditado popular, que quem não escuta o conselho ouve aquela famosa frase: "Oh, coitado, aconteceu isso de mal, aconteceu isso de ruim". Então, quem não escuta o conselho, escuta coitado. O texto lá em Atos 27, de 13 a 20, ele nos apresenta 5 lições. A primeira delas, a aparente segurança. 27:13 nos fala o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando ser ele
pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então o barco teve as âncoras recolhidas e foram navegando pela costa, perto da ilha de Creta. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento, parecia que Paulo estava errado e a maioria estava correta. No entanto, lá vem o perigo. 27:14 nos fala o seguinte: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Vamos nos atentarmos para isso. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Depois do vento brando, chegou um tufão. Depois da bonança, veio a tempestade. Meus irmãos, a crise chega. O mar se revolta. A vida se transforma. Aí vem a impotência. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Lá em Atos 27:15 nos mostra que o navio estava completamente à deriva. Eles não tinham controle nenhum sobre o barco. O vento estava soprando e levando aonde que ia. O navio já não estava mais, de modo algum, sob o controle daqueles marinheiros. As coisas fugiram completamente do controle deles. A vida ficou embaralhada, a vida ficou de cabeça para baixo. E aí, meus amados, o prejuízo. 27, 18, 19 nos diz: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Precisaram aliviar o navio e jogar fora seus bens para salvar a vida. Houve um grande prejuízo e perdas financeiras. E aí vem a desesperança. 27:20 nos diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, o tempo estava completamente tomado pelas nuvens, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Meus irmãos, talvez você esteja assim, sem nenhuma esperança. Talvez você creia que esteja no fim da linha. Talvez você esteja nocauteado, está pronto a jogar a toalha e a desistir de tudo. Não, não faça isso. Nas tempestades da vida, nós precisamos nos posicionar como encorajadores. Atos 27, de 21 a 44, vamos acompanhando esse trecho para nós vermos o que a Bíblia tem a nos ensinar. 4 atitudes de Paulo como um encorajador. Primeira delas, na tempestade, Paulo encaminha as pessoas para a vida. 21 e 22 nos dizem: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda. Mas, agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Quando toda a esperança se dissipou, se evaporou, se foi, Paulo se posicionou como um agente da vida. Ele não ficou dizendo: eu avisei, hein? Bem feito. Igual um desenho animado que tinha, que sempre aquele personagem falava: mas eu te disse, e o outro: eu sei. E eles sempre acabavam se dando mal.
Paulo não falou, agora estamos perdidos, agora vamos morrer todos, agora vocês que se virem. Não. Paulo procurou uma alternativa para mudar aquela situação. Paulo procurou um modo de mudar aquela crise em que se encontravam. Então, veja e faça como Paulo. Na tempestade, abandone o medo. Atos 27, 22 nos diz: mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas tão somente o navio. No fragor da tempestade, no auge da tempestade, quando todos estavam desesperados, Paulo disse: já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo não está tomado de medo, Paulo está tomado de fé. O medo é inimigo da fé. O medo só aumenta a sensação de perigo e drena, toma, mina suas forças e embaça os seus olhos. Lembrando numa outra situação de tempestade de barco, lembram quando Pedro estava caminhando em direção a Jesus, em direção ao barco que o mestre estava? Lembram que enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. A partir do momento em que Pedro começa a olhar para as ondas, para o mar bravio, ele tira os olhos do Salvador, ele começa a afundar. Então, meus queridos, abandone o medo, olhe para o Salvador. Não olhe para as tempestades, não olhe para as ondas, olhe tão somente para o nosso Senhor. Na tempestade, você tem a visita do anjo do Senhor. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Isso está registrado lá em Atos 27, 23 até o 25. O Senhor vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Ainda que tarde da noite, Deus vem ao nosso encontro. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus amados, na tempestade nós precisamos lançar as nossas âncoras. 27 e 29 nos diz o seguinte: e receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa, isto é, da parte traseira do barco, 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Meus irmãos, na hora das nossas lutas, precisamos lançar as nossas âncoras. Eles lançaram 4 âncoras. Fazendo uma analogia, nós precisamos lançar a âncora da fé. Nós precisamos lançar a âncora da adoração. Nós precisamos lançar a âncora da oração. Nós precisamos lançar a certeza da salvação em nosso Deus. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser aquecidos. Atos 28, de 1 a 6, nos fala da seguinte situação. Eles foram dar numa ilha e Paulo se aproxima da fogueira. Vamos ver os versículos 1 e 2. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Abrindo parênteses aqui, quando Paulo se refere aos bárbaros, é o modo que os romanos chamavam aqueles que não eram romanos. Assim como os judeus chamavam os que não eram judeus de gentios, os romanos chamavam os outros povos de bárbaros. Então, quando eles chegaram à ilha de Malta, estava chovendo e fazendo frio. E os bárbaros malteses trataram aqueles tripulantes e os 276 passageiros e prisioneiros com singular humanidade, acendendo uma fogueira para eles. A primeira coisa que fizeram em terra foi então acender essa fogueira. Nós, meus amados, precisamos nos aproximar daquilo que vai nos aquecer. Nós precisamos nos aproximar de uma fogueira. Procuremos gente que ore mais do que você. O calor da vida deles vai aquecer você. Não se afaste da igreja ou a sua brasa vai se apagar. Não se afaste, não deixe de congregar ou a sua brasa vai se apagar. Paulo apanha gravetos para aquecer a fogueira. 28:3 nos diz: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Olha a cena. Todo mundo está ao redor da fogueira, só pensando em si. Mas Paulo está buscando à volta gravetos, pedaços de madeira, para jogar na fogueira. Paulo pensa: eu vou ajudar. Eu vou arranjar mais combustível para esse fogo. Meu irmão, apanhe os seus gravetos. O pastor auxiliar do profeta Eliseu, aquele homem que auxiliava Eliseu, morreu. A viúva, lembrem-se daquela história, a viúva foi até Eliseu, relatando a ele que estava endividada. Eliseu então manda ir para casa e procurar lá na casa dela o que ela tinha. Ela tinha um bocado de azeite. Então, Eliseu diz para ela arrumar vasilhas e encher as botijas, as vasilhas com azeite, utilizar o que ela precisava e o que excedesse a necessidade dela, que ela vendesse. E a partir daí, ela recomeçou a vida. Meu amado, Deus pode fazer tudo recomeçar na sua vida como uma botija de azeite. Portanto, recomece. Recomece. Paulo foi mordido por uma víbora. Como nós vimos, 28:3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. As víboras têm se manifestado, as víboras se manifestarão quando você estiver buscando aquecer a sua brasa, quando você estiver buscando aquecer a sua fogueira, fugindo do calor, aquecendo a sua vida. A víbora grudou na mão de Paulo. Então aqui é relatado que os malteses disseram, lá em 28:4, quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Paulo realmente era assassino. A ficha de Paulo estava manchada. Lembre que Paulo participava de apedrejamentos contra os homens de Deus. Satanás pegou o passado de Paulo e trouxe para todo mundo ver. Ninguém podia ver ou mudar o passado de Paulo, mas tem um que pode: Jesus. Agora Paulo é servo de Deus. Agora Paulo é apóstolo. Agora Paulo é um embaixador de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando o diabo lembrar a você o seu passado, lembre a ele o seu futuro. Você vai morar no céu de glória com Jesus
e ele vai ser atormentado eternamente no inferno. Lembre, você tem a quem recorrer. Você vai morar no céu com Jesus e Satanás vai arder eternamente no inferno. Paulo sacode a víbora no fogo. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum. Paulo balançou a mão e jogou a víbora no fogo. Ele tirou o veneno da vida dele. Ele tirou o veneno de sua própria vida. Tem gente que é como víbora, joga veneno em você e rotula, te dá um nome. Você é assassino, mentiroso, mau caráter. Tem gente que só te puxa para trás e diz: isso não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. Seu casamento é ruim, sua família não presta. Essa igreja não vai para frente. Meu irmão, sacode esse veneno. Meu irmão, Deus vai restaurar e honrar a você. Nas tempestades da vida, nós somos encorajados pelas promessas de Deus. Que nós, chegando na conclusão, nós queremos encerrar essa lição com 3 aplicações práticas, indicadas pelo texto da Palavra do Senhor. Atos 28, do 2 até o 10, nos trará algumas aplicações. Nas tempestades da vida, somos encorajados pela promessa de Deus. Deus vai levantar de modo inesperado até gente para ajudar você. Os bárbaros, como nos é dito lá em 28, versículo 2, nos fala o seguinte: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Meu irmão, Deus pode levantar até os bárbaros, os ímpios, seus parentes, gente de longe e de perto para abençoar você, para ajudar você na crise que você passar. Creia nesta palavra. Nessa luta que você está, nenhum mal vai te acontecer, nenhum mal te sucederá. Atos 28, 6 nos diz: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Talvez tenha gente torcendo para você inchar. Talvez tenha gente torcendo para você cair. Mas nessa luta que você está, nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal vai lhe acontecer. Você vai sair dessa tempestade vitorioso. Creia nisso. As pessoas terão de mudar o parecer a seu respeito. Atos 28, 6 nos diz: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, de opinião, diziam ser ele um Deus. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era assassino, mudaram de ideia acerca dele. Hoje você é uma nova criatura. Ande com Deus, cuide do seu caráter e Deus cuidará de sua reputação. A ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Atos 28, 10 nos diz: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Paulo chegou a Malta como prisioneiro, como náufrago, depois de perder tudo. Mas ele ora pelo pai de Públio, que era o principal homem da ilha, o mais importante colocado lá pelos romanos para governar a ilha. Então o pai de Públio é curado. À vista disso, os demais enfermos da ilha vieram a Paulo e também foram curados. Então, em sinal de gratidão,
eles abasteceram a Paulo de tudo que ele precisava para a sua viagem a Roma. O milagre de Deus está a caminho da sua direção. O que é dificuldade para você é oportunidade para Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Meus amados, essa é a lição que nós tivemos hoje. Como enfrentar as tempestades da vida? Coloque-se na presença do nosso Deus. Glorifique ao nosso Senhor. Porque só Deus é que pode nos fazer atravessar pela tempestade. Deus é que nos trará a bonança depois da tempestade. Então, que nós possamos nos colocarmos na presença do nosso Senhor e glorificarmos ao nosso Deus. Vamos orar, então, encerrando esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por este estudo que tivemos e agradecemos, meu Pai, pelo exemplo que Tu nos trouxeste até hoje de um fato acontecido há quase 2000 anos atrás. Que nós possamos nos espelhar na vida do apóstolo Paulo, que possamos nos espelhar na vida do apóstolo Lucas, que retrata, que relata aqui essa história, e que possamos colocar a Tua palavra em nossos corações para que não pequemos contra Ti. Que nós possamos atravessar as tempestades, que nós possamos sacudir das nossas mãos as víboras, que nós possamos nos aconselharmos com os Teus servos, que nós possamos nos colocar na Tua presença e glorificarmos a Ti, porque só Tu és o nosso Deus. E assim rogamos no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.